Olá, tudo bem? Vamos para mais um capítulo do nosso estudo de Êxodo. Agora vamos para a 10ª praga, que é o capítulo 11 de Êxodo. E vamos ver o que Deus fala conosco. Em Zacarias 12:10, Deus diz: derramarei sobre a casa de Davi um espírito de graça. Vamos falar um pouco sobre esse capítulo 11 de Êxodo, que nos revela a grandeza de Deus para com o povo hebreus, para conosco, para toda a terra, né? Que é uma grande maravilha. Então vamos lá. E o Senhor disse a Moisés: ainda mais uma praga farei vir sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Dize agora ao povo que cada homem peça a seu vizinho, e cada mulher a sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E também Moisés era um varão muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E Moisés disse a Faraó: assim disse o Senhor: no meio da noite eu sairei pelo meio do Egito, e matarei todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais. Mas entre os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor fez separação entre os egípcios e os filhos de Israel. E todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas. Depois disso eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó com grande cólera. E o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos escutará, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou os filhos de Israel irem da sua terra. Observa que quando os hebreus saíram do Egito, eles saíram amando de Deus. E não foi Faraó que permitiu que eles fossem. Deus endureceu tanto o coração de Faraó que não deixou o povo sair, mesmo com toda aquela mortandade. Mesmo com aquela mortandade toda. Todos os primogênitos, das criadas deles, de Faraó, de tudo, os primogênitos foram mortos. E mesmo assim, Faraó endureceu o coração e não deixou eles irem. Mas pela grandeza de Deus, que ele deu autoridade a Moisés e ao povo dos hebreus, ele deu essa autoridade e o povo saiu, mesmo com a contrariedade de Faraó. Eles saíram. E as mulheres dos egípcios, elas queriam tanto que os hebreus saíssem da terra, porque os hebreus estavam sendo uma maldição na terra do Egito. Os hebreus eram uma maldição, porque todo o mal que estava acontecendo com eles proveio do povo hebreu, por causa da desobediência que o Faraó não estava deixando o povo sair da terra, estava querendo escravizar o povo hebreu. E o que acontece? Que Deus, ele fez isso.
Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Não foi Faraó por si próprio, como eu falei nos capítulos anteriores. Não foi Faraó por conta própria, mas era Deus que estava mostrando, tanto para o povo daquela época, como para o povo nosso de hoje em dia, a sua grandeza e o seu poder. Quando ele fala sim, sim, é sim. Não, ninguém interfere na decisão de Deus. Nem mesmo o próprio Satanás. Ninguém interfere na decisão de Deus. Quando ele quer uma coisa, ele cumpre, ele faz aquilo acontecer. Ninguém tem esse poder de ir contra ele. Então, eis a questão, o quanto o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é por isso que nós temos que ter essa autoridade. Deus, ele nos manda ter essa autoridade. Que o nosso dizer tem que ser sim, sim, e não, não. Porque o que passar disso é do maligno. E Deus mostrou para nós a sua grandeza. Com essa passagem, com essa passagem, né, tirando o povo da escravidão. Você vê que ele levou o povo até o Egito de uma forma assim tremenda, para que o povo também, hebreus, eles conhecessem, porque o próprio Hebreus, que era da descendência, né, que veio da família de Jacó, quando eles foram para o Egito, eles foram vendidos, praticamente vendidos para o povo egito, porque na época eles estavam passando muita fome, veio uma fome muito escassa em toda aquela região. Então, o que acontece? Deus fez com que os hebreus entrassem no Egito de uma forma bem assim, necessidade mesmo. Eles estavam passando por uma grande necessidade, eles estavam passando por uma grande fome, eles tinham que ir até o Egito para poder se alimentar, para poder sobreviver. Aí você me pergunta, então por que Deus fez isso? Deus colocou o povo sendo escravo e depois tirou o povo. É para que o povo viesse a entender a grandeza de Deus. Foi tudo decisão de Deus. Foi tudo porque o povo, o ser humano, ele é muito obstinado, ele é muito rebelde, ele não acredita. Eu vou te perguntar uma coisa. Quantas bênçãos você já recebeu de Deus? Aí você diz, é sorte, é coincidência. Não é sorte, não é coincidência. Eu digo assim, às vezes você fala assim, eu tenho as coisas, foi pelo meu trabalho. Eu trabalhei para adquirir o que eu tenho. Ótimo, legal. Deus permitiu que você trabalhasse. Deus te deu saúde para você trabalhar e para você ter o que você tem. Então, você tem o que tem, não é do esforço dos seus braços. Não é só do esforço dos seus braços. Mas é também pela grandeza de Deus que Deus permitiu que você tenha. É por isso que nós devemos agradecer a Deus todos os dias. Se você tem alimento hoje na sua mesa, agradeça a Deus porque Ele permitiu que você tivesse. Assim mesmo foi com o povo do Egito. Por isso que houve essas pragas no Egito. Para que o povo soubesse quem é Deus. Para que o homem viesse a entender que ele sem Deus não é nada. Aí fica essa passagem, Êxodo 11. Deus, mesmo contra a vontade de Faraó, Deus tirou o povo do Egito. Olha como é grande isso. Faraó não queria. Deus estava ali, obstinando o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir. Mas Deus mostrou também para a humanidade daquela época e para nós até o dia de hoje que Ele tem esse poder de derrubar muralhas, como fez na cidade também de Jericó, como Ele destruiu Sodoma e Gomorra, como Ele restaurou
a vida de Jó, como ele fez de Sansão um grande homem, a força, deu força para Sansão. Então tudo veio da onde? Veio de Deus. O que Satanás fez? Qual é a maravilha que Satanás fez? Me fala você que é um satanista. Qual é a maravilha que Satanás fez maior do que a maravilha de Deus? Nenhuma. Quem criou os céus e a terra? Foi Deus. Quem criou os homens? Foi Deus. Satanás foi apenas um invejoso. E quem é satanista sabe o poder que tem Deus. A Bíblia fala que até o diabo obedece. Até o próprio diabo obedece a Deus. Porque ele conhece o poder de Deus. Ele sabe que com Deus não se brinca. Com Deus ele não se mete. Tanto que as pessoas que andam na presença de Deus, é como aquele salmo, né? Salmo 91. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal acontecerá com ele. Está escrito no Salmo 91. Ninguém contentará com o que habita com Deus. Porque Deus vela pelos seus. E ele sabe, o diabo sabe, quem são de Deus. Tá? O diabo sabe. Às vezes você vê tanta maldade no mundo. Aí você pergunta, mas por que Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Deus é justo. Ele mostra para você que se você pecar, a maldade vem sobre você. Nós iremos ler, porque nós estamos fazendo um estudo. Mas só para adiantar para você, lá em Deuteronômio 28, lá fala das bênçãos e das maldições. Se você nunca leu Deuteronômio 28, pegue sua Bíblia e faz um estudozinho desse capítulo. Você vai entender a grandeza de Deus. Por que acontece muitas coisas? Por que acontece praga? Por que acontece doença? Por quê? Ali fala por quê. Eu convido você, leia. Eu vou chegar até lá. Se você continuar nesse estudo comigo, eu vou falar lá. E eu peço para você, se inscreva no canal se você não for inscrito, dá um joinha e comente alguma coisa. De onde você é, a gente quer se conhecer, tá bom? Para me mandar um abraço para você. Então eu termino por aqui este capítulo 11 e nós iremos passar para o capítulo 12 no próximo vídeo. Não perca, que vai ser muito, muito, muito bom. Em nome de Jesus. Até o capítulo 12, se Deus assim permitir.